Olá, bem-vindo ao programa Opinião. Hoje vamos falar a respeito de um novo sistema virtual que está revolucionando a forma de fiscalizar a execução de obras públicas e o acompanhamento da gestão dos contratos firmados com as empreiteiras. O GeoObras, um software criado pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, está sendo implantado agora aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo. O responsável pela implantação do aplicativo no tribunal aqui do Espírito Santo é o gestor da instituição, Oldar de Barros, que está aqui conosco e vai explicar mais sobre essa novidade. Oldar, é um prazer tê-lo aqui na TV Assembleia. Igualmente. Bom, primeiramente eu queria que você explicasse um pouco como funciona esse GeoObras, esse aplicativo que permite um maior controle dos gastos públicos aí no acompanhamento das obras realizadas pelo Estado e pelos municípios, né? Perfeitamente. O sistema GeoObras é um programa informatizado, né? Ele foi desenvolvido, ele está sendo desenvolvido e aperfeiçoado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. É um sistema, dentre dos que existem no Brasil, talvez o mais avançado. E a grande vantagem do sistema é que ele proporciona uma informação quase que em tempo real com o Tribunal de Contas dos atos e fatos que estão ocorrendo nas administrações relacionados com obras e serviços de engenharia, permitindo, inclusive, uma participação ativa da sociedade de forma geral, qualquer cidadão, e também de outros órgãos de controle, como o Ministério Público, Polícia Federal, Secretarias de Controle, enfim. Então, é uma ferramenta bastante moderna, extremamente potente e que, no final das contas, consolidará de uma forma global todos os investimentos no âmbito do Estado, incluindo aí os municípios relacionados com obras civis de engenharia. E nós fizemos uma simulação para que as pessoas possam visualizar melhor como acessar esse site, né, esse aplicativo por meio da internet. Vamos acompanhar. Para acessar o GeoObras, o cidadão deve entrar na página principal do Tribunal de Contas do Espírito Santo. No espaço, o internauta deve clicar no link que o leva ao aplicativo. Há 3 opções. No campo Geojurisdicionado, o cidadão encontra todas as obras públicas cadastradas no sistema. Nos campos Geoauditor e Geocidadão, é possível rastrear o andamento dos contratos e da execução das obras pagas com dinheiro público. Numa simulação no campo destinado ao cidadão, há espaço para colocar o nome do órgão contratante da obra, o município onde ela está sendo realizada e a empresa contratada. Depois é só clicar em pesquisar. Como podemos perceber, não há muita complicação, é fácil preencher esses campos no site do Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo, onde há o link lá para você entrar no GeoObras. E aqui no Estado, a gente sabe que está iniciando esse sistema, mas já tem alguns dados, alguns números que o senhor poderia citar, né? Nesse sentido, já de forma definitiva, estamos com aproximadamente 1.200 obras já cadastradas nos sistemas, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão de reais em recursos diretamente relacionados com obras civis de engenharia. Então, em números gerais, esse é o panorama. Desde agosto, setembro de 2012, que o sistema já está liberado. Nesse período foram feitos uma série de treinamentos com as pessoas que diretamente irão operar o sistema, né? E as pessoas aproveitaram então esse período para fazerem testes, para aprenderem, para dominarem o sistema, tá certo? Então, de forma que
ainda não sendo obrigatório, mas a gente já considera que o sistema é um sucesso, né? Conforme eu falei, mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de obras já cadastradas e que não abarca o total dos órgãos que trabalham com obras e que não abarca o total de obras que atualmente estão em implantação. Além do Mato Grosso e aqui do Espírito Santo, quais outros estados que estão fazendo essa experiência também? Bom, quase que a totalidade dos estados brasileiros, de alguma forma, nos tribunais de contas, evidentemente, de alguma forma utilizam algum sistema informatizado de controle de obras públicas, quase a totalidade. Uns sistemas mais avançados, outros com menos recursos, né? Esse GeoObras, ele talvez é o que se tem de mais avançado no Brasil em termos desse tipo de sistema. E o avanço principal é pela facilidade com que ele é operado. Ele é muito amigável, ele é muito fácil de ser operado. Se minha memória não estiver falhando, talvez uns 10 estados hoje no estado do Espírito Santo devam estar utilizando o sistema GeoObras. Os 10 municípios. Os estados, tribunais de contas de estado, que inclui também fiscalização de municípios. Né? Então, mais ou menos uns 10 utilizam especificamente o GeoObras, mas a quase totalidade dos estados brasileiros tem algum sistema de controle informatizado relacionado com obras civis de engenharia. A grande novidade do GeoObras seria o quê? A operação que ele possibilita, que agiliza e garante uma segurança maior no acompanhamento dessa fiscalização? Tem muitas vantagens a utilização desse sistema, né? Para o Tribunal de Contas, uma vantagem muito grande é que o tribunal receberá antecipadamente as suas auditorias essas informações, né? Porque hoje como é que funciona? Hoje o tribunal ele tem que ir em cada órgão que ele fiscaliza ir lá identificar quais são as obras civis de engenharia e daí fazer todo um tratamento para poder fazer pelo menos uma seleção do que será auditado. Com esse sistema, essas informações já chegam ao tribunal de forma antecipada. Quer dizer, agora os técnicos do tribunal eles vão manusear o sistema e extrair desse sistema aquelas obras que o tribunal, que os técnicos julgarem que são mais adequadas a serem auditadas. Então, é um ganho de produtividade, de eficiência e de inteligência fabuloso. Esse é um aspecto talvez mais importante para o tribunal. Um outro aspecto também muito importante vai ser a interatividade que o sistema proporciona com a sociedade, porque existe um módulo, né, um módulo chamado Cidadão, onde qualquer pessoa que tiver um computador com acesso à internet poderá interagir com o tribunal e com a fiscalização de alguma obra em particular que lhe interesse. Então, para a sociedade também, é uma ferramenta extremamente importante e como é um senso comum, o controle social é uma tendência, né, de auxílio, inclusive, aos órgãos de controle, porque é praticamente impossível você fiscalizar todos os órgãos com a profundidade que deveria ser requerida. Né? Vamos para uma situação prática, então, um exemplo prático. O cidadão, na rua da casa dele, tem uma obra, um buraco que foi feito ali, e aquilo ali já vai vários meses e aquela obra não acaba. Às vezes um início de um asfaltamento que nunca acaba. Ele deseja, então, verificar isso, como é que está, quando iniciou. Ele clica lá nesse módulo Cidadão. Perfeitamente. Por intermédio do módulo Cidadão, ele, com algumas poucas ferramentas de busca, ele consegue ter acesso àquele contrato especificamente e ali ele toma conhecimento de toda a situação
do processo, né? Desde a sua licitação, as condições contratuais e também as condições de execução, inclusive aspectos relacionados com prazo, com qualidade, com quantidade. Então, todas as informações que, em tese, constam no processo administrativo do órgão, ele terá acesso praticamente em tempo real. Se ele não tiver o número do contrato, mas com o endereço onde a obra está sendo realizada e o tipo da obra, ele consegue acessar essas informações. Exatamente. Ele pode fazer buscas, por exemplo, ele começa fazendo uma busca através do seu município. Daí, se ele sabe que é uma obra, por exemplo, relacionada com uma escola, ele pode selecionar a opção educação. Então, à medida que ele vai progredindo nos filtros, o universo de obras que aparecem para ele vai se restringindo. Então, se ele souber, por exemplo, o número do contrato e normalmente esse número se encontra ou deveria se encontrar nas placas de publicidade da obra, então ele já vai diretamente naquele contrato específico, sem muito trabalho. E ali ele tem acesso, conforme eu falei, a todo esse rol de documentos, inclusive as medições, as fotos de medição das medições, as características técnicas que o empreendimento deve ter, né? Por exemplo, você falou em rua, então lá ele vai poder observar que a camada de asfalto deve ter 5 centímetros de espessura, por exemplo. Então, ele com essa informação, ele pode voltar lá no local da obra e constatar se realmente aquele asfalto está sendo com 5 centímetros de altura, por exemplo, né? E toda uma infinidade de informações ali que ele vai poder trabalhar, que ele poderá trabalhar e fazer as suas constatações. E encontrando alguma coisa em desacordo, ele tem um canal de comunicação por esse mesmo link, onde ele pode enviar uma mensagem para o Tribunal de Contas, expondo essa situação, o tribunal faz um tratamento na informação e dá um retorno para ele. Esse primeiro bloco chegou ao final, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje falando a respeito do GeoObras, um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso e que está sendo implantado agora aqui no Tribunal de Contas do Espírito Santo. O responsável por todo esse trabalho é Oldar de Barros, que trabalha no Tribunal de Contas aqui do Espírito Santo. Oldar, como que está sendo a divulgação para a sociedade civil desse novo sistema? Vocês já têm algumas ações em vista? Bom, nesse ano de 2013 é o ano de implementação do sistema. Então, por enquanto, o trabalho está sendo muito desenvolvido no âmbito dos órgãos jurisdicionados do tribunal. Aí estou falando todo o Estado do Espírito Santo, os municípios, as câmaras municipais, autarquias, fundações, enfim, todas as pessoas que prestam contas ao tribunal estão envolvidas nesse sistema e, então, é eles que, nesse ano de 2013, nós estamos nos dedicando. Para o ano que vem, deverá haver com certeza, já faz parte do planejamento, uma interação maior com a sociedade. De que forma? O tribunal deverá promover, tanto nas instalações do tribunal, quanto indo a outras instituições, por exemplo, igrejas, associações de bairros, associações comerciais, sindicatos, enfim, qualquer organismo da sociedade organizada que tiver interesse, o tribunal irá até essa instituição a fim de apresentar e explicar
como que o sistema funciona e qual a melhor forma que o cidadão poderá usufruir do sistema. Mas hoje, nesse ano de 2013, o foco principal são essas pessoas jurisdicionadas, porque são elas que irão alimentar o sistema, né? Como esse sistema, a obrigatoriedade dele é só a partir de 1º de setembro, então o mais razoável é que até o final do ano o tribunal se dedique a garantir que essas informações serão inseridas no programa GeoObras. Em termos de agilidade, até com essa experiência já desenvolvida lá no estado do Mato Grosso, há mais ou menos uma ideia do quanto que a sociedade vai ganhar em termos de agilidade na fiscalização desses contratos, até mesmo auditoria? Tem alguma informação sobre isso? Olha, uma vantagem fabulosa é que, como é uma base de dados, uma grande base de dados, o tribunal poderá usar de uma inteligência melhor para poder selecionar as obras que serão auditadas. Por exemplo, com essa base de dados, nós teremos condições de saber, para uma determinada empresa, quantas obras que ela está desenvolvendo, qual o valor total dessas obras, em quais municípios que ela mais tem contratos, né? Esse é um tipo de informação que hoje é praticamente impossível ou demandaria um consumo enorme de recurso para se ter uma informação dessa natureza, né? Poderemos também avaliar qual natureza de serviço que está consumindo o maior volume de recursos, se é na área de saneamento, se é na área de educação, se é na área de saúde. Então, tudo isso são ferramentas que facilitam a segregação dos investimentos a serem auditados, melhor dizendo, aonde que apresenta maior risco de estar acontecendo desvios. Então, nesse sentido, o ganho para a sociedade vai ser exatamente em se ter um sucesso maior em se descobrir aonde estão ocorrendo os desvios. Isso pode também orientar o próprio governo no sentido de formular políticas públicas, né? Perfeitamente. Acima de tudo, esse sistema é uma ferramenta gerencial importantíssima, porque o gestor ele terá condições de saber, em qualquer lugar do planeta, desde que tenha acesso à internet, o total de obras que está ocorrendo na sua gestão, qual a situação de atraso, de paralisação, o quanto que ele já pagou nesses investimentos, o quanto que está devendo, né? Então ele tem ali uma ferramenta de controle praticamente a custo zero a qualquer momento. Então, é uma ferramenta de gestão acima de tudo. Agora, nós estamos falando mais sobre o andamento das obras, tal, etc. Mas tem a questão também da gestão dos contratos, né? Quando se fala em obra pública no Brasil, tornou-se senso comum, as pessoas lembram logo de possibilidade de desvio, corrupção, toda essa situação. O cidadão comum, ele é possível também ele fiscalizar se está havendo corrupção ou não em determinada obra, ou isso já é mais complicado para o cidadão acompanhar? A questão toda vai passar pelo conhecimento que o cidadão tem de determinados assuntos de gestão pública. No caso, nós estamos falando de obra, então de técnicas de auditoria de obra, mas se ele tiver esse conhecimento, ele vai ser capaz de perceber essas situações e, conforme a gente já comentou, até interagir com o tribunal e apresentando para o tribunal. Ou seja, já é um ganho de produtividade, tá certo? Então, o tempo que o técnico vai ficar tentando descobrir se uma licitação foi fraudada, de repente o próprio cidadão percebe ou consegue a evidência dessa situação no sistema e já entrega para o técnico do tribunal. Isso quer dizer, então, que organizações não governamentais, até mesmo a imprensa, se quiser montar um trabalho, até no sentido de contribuir com o próprio tribunal,
é possível, com pessoas qualificadas, através Sem do dúvida. acesso a essa informação, Sem descobrir dúvida. esse tipo Sem de dúvida. irregularidade? Porque como é que funciona a auditoria? A auditoria, basicamente, é uma comparação do que foi feito com padrões pré-estabelecidos. Então, por exemplo, o contrato é um padrão. Como é que você audita a regularidade do contrato? É verificando se o que está sendo executado, se o serviço que está sendo prestado está de acordo com as cláusulas contratuais. Se não tiver de acordo, tem uma desconformidade. Então, o padrão é o contrato e o serviço que está sendo prestado com o qual será comparado. Falando de engenharia, existem as normas técnicas de engenharia. Então, o padrão é a norma técnica, por exemplo. Então, você compara o produto da obra com a norma técnica. Se houver um descompasso, isso alguém tem que ser responsabilizado e tem que responder por isso. Tá certo? Então, se o cidadão ele tiver um determinado conhecimento que lhe permita fazer essas comparações com facilidade, com certeza ele terá todo instrumento ali para chegar à conclusão, às suas próprias conclusões. Como é que você analisa o impacto positivo desse aplicativo na estrutura, né, de funcionamento do tribunal, já que agilizando, pelo menos é o que eu imagino, agilizando esse trabalho de auditoria, de fiscalização, vai demandar menos pessoas atuando nessa fase, nesse processo, sobrando mais gente para atuar em outras demandas dentro do tribunal. Isso vai acabar facilitando, melhorando a qualidade do serviço prestado pelo Tribunal de Contas? Bom, o volume... Existe uma passagem de algum especialista, que não me foge agora o nome no momento, que a conclusão dele é o seguinte, que na verdade, no Brasil em particular, né, o que falta são auditores, né? Então, os recursos que nós temos hoje relacionados com obras civis de engenharia, lá no tribunal, uma equipe em torno de 30 pessoas no total, para o volume, e olha que o Estado do Espírito Santo é um estado relativamente pequeno, comparando com outros do Brasil. Essa quantidade de auditores, ela não dá conta de todos os empreendimentos relacionados com obras civis de engenharia, não dá. Então, o trabalho tem que ser um trabalho de otimização desses recursos que estão à disposição da sociedade. Então, o sistema, o que ele vai permitir para valer nesse retorno é isso, é o tribunal trabalhar de uma forma mais inteligente de identificar aonde é que estão os maiores riscos de ocorrerem desvios, beneficiamentos, direcionamentos, fraudes, e atuar nessas áreas de riscos, né? Mas eu não percebo que haverá uma disponibilização de recursos para outros serviços por conta do sistema, né? Ao contrário, nós vamos ter, de forma adiantada, quase que em tempo real, de informações que normalmente o técnico gastaria muito tempo em campo para levantá-las, tá certo? E de forma consolidada. Então, eu quero dizer com isso o seguinte, que a quantidade de obras que serão auditadas serão em número maior e a qualidade do serviço em torno de retorno também será maior. Aldar, houve uma época em que havia muitas obras paralisadas no Brasil, obras que até ficavam pela metade, não se concluíam nunca. Qual a avaliação, a análise que você faz nos últimos anos? Melhorou essa situação? Hoje em dia há uma fiscalização maior, o número de obras abandonadas diminuiu. Como é que está esse cenário aqui no Espírito Santo e no país? Então, esse sistema ele vai permitir, ao longo do tempo, que a gente tenha uma estatística bastante aproximada dessa situação. Nós não temos esse retrato. Eu, pelo menos, desconheço que tenhamos um retrato
sob esse aspecto. A minha percepção muito particular é que essa situação ainda persiste, é muito comum, por uma série de fatores, e a principal dela é o planejamento, a falta de planejamento. Então, geralmente, o gestor, por uma série de fatores, é difícil dele fazer o planejamento do empreendimento como um todo, né? Então, muitas vezes ele tem limitações orçamentárias, às vezes tem limitações financeiras, né? Que não permitam com que ele termine os seus empreendimentos, né? Mas é uma situação que ainda persiste e, na minha avaliação, é extremamente grave. Aldar, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Quero agradecê-lo pela participação aqui no programa Opinião. E se você quiser aí alguma mensagem final, nós temos aí algum tempo para você. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, né? E, independentemente do sistema Geoobras, o Tribunal de Contas é um órgão aberto à sociedade, tá certo? Existem vários meios de interação do cidadão com o tribunal. Mais recentemente, também está sendo implantada a ouvidoria do tribunal, que já está funcionando, tá certo? Então, no próprio site do tribunal, ele tem acesso à ouvidoria. Então, são canais de comunicação do tribunal com o cidadão, que eu acho que é o que todo mundo, na verdade, espera, né? O resultado do trabalho do tribunal para a sociedade, né? E o Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, em especial, está à disposição de todos. Ok, mais uma vez, obrigado pela participação. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que este programa pode ser assistido também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.